Então eu vou responder algumas perguntas aqui em relação a todas as questões que aparecem no filme, né? Então eu falei um pouco do início, de qual que é a grande crítica, na minha opinião, em relação ao filme, que ele traz esse alerta, essa advertência. E aí uma das perguntas que eu queria responder então é o seguinte, o que significa o mal? Qual que é a simbologia, qual que é o significado desse mal? Que hora ele vem como uma névoa, vem um vento, né, que aparece, algumas vezes é sombras, as pessoas olham pela janela e passam as sombras, se retratam dessa maneira. Algumas vezes são vozes que as pessoas escutam, que chamam a atenção delas para olhar para esse mal e entrar em colapso mesmo. Algumas vezes são visões nebulosas que as pessoas têm e delírios, né? Gente, olha, isso é muito legal, né? Parecem delírios. O cara, ele retratou o mal como delírios. E a gente delira. Todos nós, né? A gente tem na psicologia o que a gente chama de distorção. Distorção não é necessariamente um problema ou doença, mas quando a gente, por exemplo, olha a vida de outras pessoas nas redes sociais e acha que todo mundo está melhor que a gente, isso é um delírio. Porque não é verdade. Não tem como todo mundo estar melhor que a gente. A gente é bom em alguma coisa e as pessoas são boas em outras. Então, assim, não dá pra. Só que as pessoas elas fazem muito isso de uma maneira radical. Ah, não, todo mundo é melhor que eu. Nossa, a vida de todo mundo é boa. Eu acredito que a vida de todo mundo é boa, né? As pessoas falam. E não é. Só que elas acreditam. Então, veja que o delírio, ele acontece no cotidiano. E ele retrata esse mal como um delírio. Ele retrata como uma visão distorcida, uma visão que adoece, uma visão que no filme é imediato, né? A pessoa instantaneamente olha para aquilo e ela se sente a pior pessoa, se sente depressiva, se sente angustiada. E aquilo leva ela ao querer finalizar, encerrar a vida dela, como se a vida dela perdesse todo o sentido. Mas o tanto que é interessante, o que ele retrata de uma maneira imediata no filme é o que acontece cotidianamente está acontecendo na vida de muitas pessoas. Quer dizer, as pessoas têm um. Eu esqueci o nome dele, eu não sei nem se ele é psicólogo, ele aparece muito. Me desculpe, eu sou um pouco ruim de referência. Depois eu vou colocar aqui na edição do vídeo o nome desse cara. Ele fala muito sobre relação de pais e filhos. E tem uma coisa que ele fala que é muito interessante, que é que as pessoas, quando algo dá errado, o relacionamento dá errado, a vida tá dando errado, não é do dia pra noite também. Assim como o sucesso não é do dia pra noite, as coisas ruins não são do dia pra noite. Ele fala que a gente, com muita disciplina, faz as coisas dar errado. Então, se você não conseguiu o emprego que você queria, se o seu relacionamento não tá bom, você foi disciplinado. Diariamente você negligenciou isso, diariamente você deixou de se esforçar por isso. Então, teve muita disciplina para fazer as coisas dar erradas. Então, quando a pessoa entra num processo depressivo, não estou falando que ela faz isso intencionalmente, mas é algo construído, é um processo. Então tem toda uma, uma lógica, um padrão acontecendo, se reproduzindo ali para a pessoa entrar em processo depressivo e talvez até chegar a um suicídio. Mas no filme, quem produziu o filme coloca isso de uma maneira imediata, porque ali no filme não dá tempo para retratar a história de todo mundo e não é isso que ele queria mostrar. Mas é isso que acontece. Então, o filme retrata algo que é instantâneo e imediato, mas que a gente, se a gente não tiver atento, não tiver enxergando as coisas que importam, a gente vai entrar nesse processo ansioso, depois depressivo, depois de repente chegar a um suicídio, né? Então é muito interessante esses pequenos delírios que a gente vai alimentando, que a gente não cuida, que a gente não faz questão de enxergar de uma maneira realista, né? A vida de uma maneira realista, a vida dos outros de uma maneira realista, principalmente a nossa vida, a gente vai entrando no processo de delirar, de ver as coisas de uma maneira cinza, depois nada mais tem sentido e aí realmente chega em um colapso, né? Então retrata muito isso, esse mal que o filme traz, né, que é o momento, vamos falar assim, mais revelador do filme, quando que todo mundo fica querendo saber assim, esse mal é o quê? É sobrenatural? É uma praga? É uma doença? É um vírus? O que é isso? Né? É algo, sei lá, religioso, enfim. O filme não mostra isso, né? Não dá essa resposta, mas é isso que é o mais interessante. Porque na minha opinião, o filme está trazendo então essa doença da sociedade e ele não quer apontar assim, ah, a culpa é sua, a culpa é de X, a culpa é de Y. Não. É, a,
tá acontecendo isso entre a gente, é no entre, não é em uma pessoa ou em outra. Não é numa situação específica que alguém está fazendo alguma coisa que ela é culpada. Esse mal ele não tem uma identidade, ele não é uma entidade, ele não existe. Por isso que no filme eles nem materializaram esse mal. Esse mal ele está acontecendo nas relações, ele está entre nós. E está mesmo, né? Se a gente for olhar a sociedade de uma maneira geral, assim, está adoecendo em muitos sentidos por conta daquele que eu disse, que muita aparência, muita superficialidade, pouca essência. Então esse mal ele está entre nós, né? No entre, na relação. Por isso que não tem como materializar ele, dar um nome para ele, dar um personagem ou entidade, porque ele é na hora do contato ou na falta desse contato, né? Então é isso. Outra pergunta que eu fiz que eu gostaria de responder é o que significa olhar para o mal, porque eu acabei de responder o que significa esse mal, né? E aí eu fiquei me perguntando, então, o que significa olhar para o mal? No filme, o que quer dizer isso, a pessoa olhar para o mal? E na minha opinião, um pouco do que eu já disse, é olhar para o que te adoece. Então, quando você olha para aquele mal, é como se estivesse olhando para tudo que faz as pessoas ficarem mal, ficarem doentes, e às vezes elas não têm essa noção. Muito hoje é o quê? Que a gente olha o tempo inteiro rede social, olhar a vida do outro, stalkear a vida das outras pessoas, ou também esse mal pode ser a gente viver um personagem, viver alguém que a gente não é, ter uma postura que a gente não gostaria de ter, mas que todo mundo está tendo, eu vou ter também, vou me enquadrar, vou criar um avatarzinho lá, né, um fake no Facebook, no Instagram, viver de fotos mentirosas. Isso para mim é olhar para esse mal, né? E o mais importante, que é sobretudo não olhar para a própria vida. Então acho que quando as pessoas no filme olham para esse mal, estão olhando para algo, né, que mata ela, vamos falar assim, no filme, na verdade significa justamente não olhar para a própria vida, é olhar para o mal. E é isso que a sociedade e as pessoas estão fazendo, os jovens, as gerações que estão vindo cada vez mais, elas vêm com um olhar muito voltado para o outro, para o mundo, para as coisas e menos para eles mesmos. Eles se conhecem muito pouco, eles são muito frágeis. Eu falo isso porque eu atendo pessoas de todas as idades e sempre que chega pessoa mais jovem, cada vez uma geração mais jovem é uma geração ainda mais frágil. Então, não olhar para a própria vida é algo que traz, né, o filme, na minha opinião, mostra isso, que é a negação da própria vida e das próprias relações, porque quando você está olhando demais para as outras coisas e você não olha para você, você nega que você existe, que você tem suas relações, você negligencia, é uma negação. Então veja que aí tem uma coisa muito interessante, que é uma inversão, olhar para tudo menos para você mesmo. E aí eu acho que começa essa pegada do porquê que quando a pessoa olha para alguma coisa que ela morre no filme. É justamente isso, porque quando ela está olhando para todas as coisas, ela está olhando para tudo que menos importa, porque o que mais importa é olhar para a vida dela e cuidar dela mesma. Então, quando ela olha para tudo e não olha para si, ou seja, olha para fora e não olha para dentro, até tem isso no filme, né, de dentro de casa não existe o mal. Quando você olha pela janela, você olha lá fora, você sai à porta, o mal está lá, ou seja, está no externo. Então essa é a inversão, você olha para tudo menos para você mesmo e você morre. E assim é a vida. Não é tão rápido como no filme, como eu disse, porque é uma questão metafórica, cinematográfica, tem toda uma questão de produzir o filme e fazer a história acontecer rapidamente, mas na vida é assim também. Você olha demais para fora, você olha só para fora, você olha só para as outras coisas, não olha para você, você não cuida de você, essa inversão vai te matar. Então eu falei sobre essa inversão, né, que é o que significa olhar para o mal e em grande medida é justamente olhar para tudo e não olhar para você mesmo. Essa é uma inversão, né, que eu acabei de comentar, não olhar para a própria vida. E aí a próxima pergunta que eu fiz é então o que significa a venda, né, nesse contexto de olhar para as coisas, olhar para fora, para o externo, tá olhando para todas as coisas que menos importam, que não são importantes, deixar de olhar para o essencial, olhar só para a superficialidade, para as aparências, né? Então, se o mal ele significa isso, ele simboliza isso, né, no filme, o que significa a venda, que é a solução, vamos dizer assim, um paliativo para esse mal, né, que é o que eles usam no filme.
E aí eu achei assim que, bom, se o mal em si, né, entre muitas outras questões, mas sobretudo o mal é você olhar para tudo, mas não enxergar nada, então a solução é você justamente se vendar para você conseguir reconectar com a essência. Então é como se você se cegasse para as aparências para poder resgatar e ter conexão com a essência, né? Então você precisa deixar de ver para conseguir se conectar com você mesmo, né? Com a sua própria vida novamente. Então quando você enxerga, você não vê nada, que é isso que está lá no filme. Quando você está vendo tudo que não importa, se você aparece um mal que você vai olhar e vai te deixar instantaneamente sem sentido, né? É a doença que acometem as pessoas. Então, quando você enxerga, você não está vendo nada e a sua vida perde sentido e você morre, quando você está vendado, você passa a enxergar genuinamente, você passa a reconectar com o que realmente importa, que é com você mesmo. E aí é quando acontece então o resgate da essência, né, cegando as aparências. É cegando as aparências que as pessoas resgatam a essência. Então acho que a venda no filme significa isso, significa as pessoas perderem o sentido, porque o ser humano, o sentido que ele mais usa é a visão, né? 80%, muitos por cento, tudo, né, na nossa vida é visual, assim, a maior parte das nossas comunicações, das nossas orientações que a gente usa para se orientar, para comunicar, para enfim, para se movimentar e tudo, para fazer as coisas é visual. Então, mas o filme está dizendo, né, pelo menos da minha interpretação, da minha leitura do filme, é que a sociedade está tão doente que está olhando para tudo que não importa. Então é preciso tirar a visão para você realmente se reciclar, resgatar o que realmente importa. E aí acontece através de outros sentidos, né? Que é principalmente o sentido tátil, o tato, a audição, ouvir, falar, se comunicar presencialmente. Isso que eu acho que é importante que o filme quer trazer, né? Como eu disse lá, em dos meus primeiros comentários, um dos grandes alertas do filme, uma das grandes críticas é essa, né? As pessoas não estão tendo interações saudáveis, genuínas, legítimas, né? Presenciais. Então, quando se venda, você elimina toda essa porcaria, né? De tecnologia, de aplicativos que fazem as pessoas se distanciarem, né? Eu falo emocionalmente, humanamente elas se distanciam com essas tecnologias. Então, quando você não está enxergando, fica muito mais difícil usar isso e no filme nem tem, né? Porque por uma série de eventos também que acontecem com a humanidade, eles perdem isso, mas principalmente eles têm que comunicar no presencial, na interação ali, genuína, legítima, o toque. Aí tem muitas cenas de conflitos, né? De tentar lidar com as coisas, tem cenas em que retrata o egoísmo das pessoas, tem cena que retrata o sexo casual, mas também tem cena que retrata a fragilidade dos jovens, a moça que estava grávida também, a outra moça sem ser a protagonista, que diz que ela é muito mimada, que ela não aprendeu as coisas, que ela recebeu muito amor. Isso é uma coisa clássica, assim, tipo, atualmente é o que está acontecendo muito com essas gerações, está tendo tudo e está frágil, está fraca mesmo. Então, assim, retrata muitas coisas, mas também retrata um resgate de... isso acontece muito até no desenvolvimento da personalidade e das habilidades sociais da protagonista. Isso depois eu vou comentar melhor, mas ela é obrigada, né, por força das circunstâncias, a desenvolver a empatia que ela tem pelas outras pessoas, inclusive em especial pelas crianças, a fazer certos sacrifícios, enfim. Isso é muito legal, isso tudo é possível na história do filme, na trama do filme, porque existe a dificuldade de se enxergar, de usar a visão de uma maneira ampla, né? Porque é só dentro de casa que as pessoas usam, mas quando tem que sair de uma maneira diferente, né? E se expor, enfim, aos meios, aos desafios, isso é muito legal. Então, na minha opinião, é isso que significa a venda. E aí, uma outra pergunta que eu fiz é por que dentro de casa as pessoas não adoecem, né? Porque isso eu cheguei a comentar um pouco antes sobre isso, mas é algo realmente que é uma mensagem, né? A pessoa que fez